paz do Senhor Jesus Cristo, que a graça e paz do Senhor seja com todos os irmãos. Hoje eu vou estar trazendo a palavra, e hoje a palavra que vai ser mencionada se encontra no livro de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler alguns versículos, mas eu queria me atentar a poucos, ao versículo 22 e 23. E logo você já vai entender. Nós vamos falar hoje um pouco sobre traição e sobre perdão, porque é uma coisa que às vezes a gente não quer praticar hoje. Eu falo e repito constantemente, o céu é o nosso lugar. E para entrar no céu a gente precisa mudar tanta coisa em nossa vida. Nós precisamos abrir mão de tantas coisas que nós não queremos. Nós às vezes queremos ser aquele crente que quer as bênçãos de Deus, mas não quer as responsabilidades inerentes que vêm junto com o servir a Deus. Tem uma frase de um filme famoso que diz assim: grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Eu queria já começar a mensagem de hoje te dizendo: servir a Deus te traz grandes responsabilidades e você precisa guardar isso no seu coração. Não adianta você achar que servir a Deus vai ser a solução dos seus problemas, porque servir a Deus também vai te trazer alguns problemas, porque nós pregamos hoje um Jesus que tudo faz, que tudo pode, que é maravilhoso, mas esquecemos de pregar o que isso traz também de responsabilidade sobre as nossas vidas. Eu quero ler com você agora Mateus, capítulo 26, versículo 21, aliás. Vamos ler a partir do 21, que diz assim: e comendo eles, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles entristeceram-se muito. Começaram cada um a dizer: porventura, Senhor, sou eu? E ele respondeu e disse: o que mete a mão comigo no prato, esse há de me trair. Amém? Somente até aqui. Até colocar a Bíblia aqui um pouco do lado. Olha só. Uma coisa me chama a atenção. Aqui Jesus estava no momento da última ceia. Ele já tinha avisado Pedro de algumas coisas. E ele se reúne com os seus discípulos para poder deixar algumas orientações. Algumas orientações para como ele iria prosseguir a partir dali. E naquele momento ele orienta sobre a Santa Ceia. Mas mais importante que isso, ele fala que ali havia um traidor entre eles. E todo mundo se pergunta: sou eu o traidor, mestre? E aí eu quero falar com você sobre traição. Eu falo que servir a Jesus é tomar junto com ele o cálice que ele tomou. E um dos cálices que nós precisamos aprender a suportar é a traição. Eu não estou falando que é bom. Eu não estou falando que você não vai chorar. Eu não estou falando que você precisa concordar com tudo com o que eu disser nessa tarde. Mas uma coisa eu preciso te garantir: que a traição é algo inerente à nossa vida e que ela vai acontecer em algum momento, você queira ou não, você gostando ou não, você há de ser traído, eu hei de ser traído. Qual é a diferença? A diferença é a postura que nós iremos tomar a partir disso. A Bíblia fala que Jesus sabia quem era o traidor o tempo todo. Jesus não estava enganado em momento algum. Mas ainda assim ele continuou chamando Judas de amigo. E é aí que eu quero entrar logo na mensagem. Olha só, apesar de Judas ter traído o mestre, Jesus não mudou a postura dele com ele. Judas era o traidor, mas Jesus chamava ele de amigo. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que Jesus foi falso com Judas? Eu vou te responder: Jesus não é falso com ninguém. A Bíblia fala que ele não é filho do homem para que minta, muito menos filho do homem para que se arrependa. Ele não é mentiroso e nem se arrepende. Ele chamou Judas de amigo, porque ele continuava sendo amigo de Judas. E aí eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Fulano, Bertano, seu esposo, seu melhor amigo, seu pai, seu amigo, seu colega de trabalho te traiu. Aí eu te faço a seguinte pergunta: você vai deixar de ser amigo dele por causa disso? Ah, irmão, pode até ser que você não queria ouvir essa mensagem hoje.
Pode ser até que você não quisesse ouvir essa mensagem hoje, mas o fato é, nós precisamos aprender a trabalhar o perdão. Jesus, eu tenho certeza absoluta disso, que ele já tinha perdoado Judas antes mesmo de ter cometido pecado. Aí você vai falar assim para mim, mas eu não sou Jesus. Mas nós oramos uma oração que muitas das vezes é uma hipocrisia nas nossas vidas. Porque nós queremos o perdão de Deus, mas a gente não consegue perdoar ninguém. Uma das coisas que nós precisamos aprender e aguardar no nosso coração é a oração que o Mestre nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Ela fala assim, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, mas tem uma parte que diz assim, perdoa as nossas dívidas ou os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Perdão é para quem sabe perdoar. Nós queremos a bênção de Deus, nós queremos o perdão de Deus, mas queremos deixar uma caixinha aonde a gente guarda todo tipo de mágoa contra todo mundo. Eu falo que tem alguns dos nossos que parece que tem o livrinho preto, aonde ele coloca aquele que fez uma palavra, que fez algo que o chateou, e aquele irmão não sai da listinha preta dele. Não, eu perdoei, mas eu não esqueci. Você precisa entender que parte do perdão é esquecer. Eu vou dar um exemplo claro do que eu estou te dizendo. Às vezes nós falamos assim, olha, isso é muito comum na vida conjugal, a gente passar por algum tipo de problema, inclusive traição. E nesse período, a gente reluta, não reluta, se vira para fazer como é que vai perdoar, para prosseguir o casamento, pede ao Senhor para entrar na causa, mas tem algo. Na primeira briga, a gente lembra daquela traição e joga na cara do outro. E às vezes não joga uma, duas, três, 4 vezes somente. Várias vezes. Qualquer coisa é motivo para jogar na cara aquela falha. Eu vou te falar uma coisa. Você não consegue perdoar. Você não consegue ser alcançado pela graça dessa forma. Porque se você não perdoa, como é que vai ter um relacionamento? No primeiro motivo de briga daquele casal, vai haver discordância, você vai jogar isso na cara dele, ou ele na sua cara, ele vai querer sair de casa, vai querer arrumar as coisas, e eu sei que isso acontece muito nos dias de hoje, inclusive na vida de crente, que a gente tem que parar de achar que vida de crente não tem problema conjugal, que vida de crente não passa por desalentos desse tipo, porque passa, e parte da solução é nós conseguirmos enxergarmos que isso também acontece nas nossas vidas, que isso também acontece no nosso meio, e a gente precisa colocar uma pedra sobre esse assunto e lançar no mar do esquecimento, porque senão esse relacionamento ele não consegue ir para frente. Às vezes a gente fala assim para o Senhor, Senhor, me ajuda, eu quero continuar, eu quero prosseguir, mas como é que a gente prossegue se a gente não consegue esquecer? Como é que a gente prossegue se nós não conseguimos perdoar? Eu fico imaginando se Jesus não perdoasse Judas. Olha só, uma das coisas que Jesus faz antes de dar a cura, isso você precisa guardar agora, porque essa forte veio direto do trono. Muitas são as vezes que antes de Jesus operar um milagre e falar levanta e anda, ele fala assim, os teus pecados lhes são perdoados. Então eu vou te falar uma coisa, antes do milagre que você precisa chegar na tua porta, você primeiro precisa perdoar, porque antes do milagre chegar, o perdão chega primeiro. A gente quer restituição do casamento, mas a gente não quer liberar o perdão. Fica difícil. A gente quer que Deus coloque tudo no lugar, mas nós não conseguimos liberar o perdão. E sem a liberação do perdão, irmão, não tem como alcançar. A Bíblia fala que quando Judas chega próximo a Jesus, junto com os soldados, para o levá-lo, ele fala que vai chegar perto de Jesus e que vai o beijá-lo. E o mestre logo fala assim, amigo, o que vieste fazer? E aí eu fico com algo que eu quero dividir com você. Seu esposo te traiu, sua esposa te traiu, eu vou te contar uma coisa. Ele continua sendo seu esposo, ela continua sendo a sua esposa, independente da traição. Eu estou usando o exemplo da vida conjugal, mas isso serve para vários
a várias áreas da nossa vida, seja numa amizade, seja numa família, porque uma coisa é fato, traição é com quem está perto, traição não é com quem está longe. Às vezes a gente fala assim, mas logo fulano me traiu. É claro que foi fulano, porque se não fosse alguém próximo não seria traição, você não ficaria surpreso com a situação. Você quer a traição de um estranho? Isso não existe. A traição vem de quem senta comigo, a traição vem daquele que come junto comigo, a traição acontece daquele que anda e entra na nossa casa de noite. Você quer traição de desconhecido? Isso não seria traição. Olha só. O fato é que Jesus foi traído e aquilo faria e fazia parte do processo a qual Jesus precisava passar para nos entregar a vida eterna. Porque uma coisa a gente precisa guardar. Olha só, para que o Senhor morresse na cruz, pagasse os nossos pecados, porque a Bíblia fala que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e sobre Ele estava o pecado da humanidade. E para poder carregar aquele preço, Ele precisava ser crucificado. A traição viria da mão de um ou da mão de outro, mas ela iria chegar. E aí eu quero trazer algo para os nossos dias e fazer uma analogia, para que a bênção alcance a sua vida, para que aquela vitória que você precisa, para que aquela exaltação chegue, você precisa passar por esse degrau, você precisa passar por esse processo. Mas esse processo não é para te matar, esse processo não é para te destruir, esse processo é para te exaltar, é para te entregar a autoridade que Deus tem para te dar. Mas você precisa passar por isso. Então que nesse dia você guarde essa palavra no teu coração. Essa traição não veio para te matar, mas ela vai te fortalecer. Essa traição pode até ter vindo como obra do inferno para te destruir, mas o Senhor vai usar isso para te exaltar, para te dar vitória.